Olá, PhD, como você está? Estamos ao vivo em mais uma live da Seja PhD, a nossa live de número 125, há 125 semanas, trazendo esse conteúdo da mais alta qualidade para você que está ou pretende entrar na pós-graduação, em um mestrado ou em um doutorado, tá? Nessa aula, eu vou revelar o segredo para publicar artigo científico em revista internacional. Eu recebo muitas dúvidas sobre esse assunto e hoje vou usar a minha experiência de ter 57 artigos publicados em revistas internacionais para sanar todas as suas dúvidas, tá? E antes de começar, eu queria contar uma história bem interessante, né? Que alguns alunos me relatam que tem professores que dizem assim para eles, orientadores, né? Ah, mas você nunca vai conseguir publicar numa revista internacional. Não, é impossível publicar em revistas internacionais. E quando eu ouço isso, né, eu fico pensando, mas onde é que esse povo vive, né? Porque eu venho de uma escola, né, que quando a gente escrevia um artigo era para uma revista internacional. É tanto que os meus últimos artigos é que são de revistas nacionais, né? Que normalmente quando você começa a carreira de pesquisador, daí você não tem recurso, né? Então acaba, né, publicando em algumas revistas nacionais. Outra razão também para eu ter publicações em revistas nacionais é a questão da mentalidade, tá? Não só tem coisa boa fora do Brasil, tem muita coisa boa aqui no Brasil também. Então eu tenho essa mentalidade. Eu acho que para a gente fazer a devolutiva para a sociedade, a gente também tem que fortalecer os nossos, né? Então essa é outra razão pela qual, né, eu também tenho publicações nacionais e tenho feito isso um pouco nos últimos anos. Mas o grosso das minhas publicações, a maioria delas, né, eu tenho mais de 60 artigos, deles 57 são em revistas internacionais. Até hoje, né, eu publico em revistas internacionais. Então, sim, é possível, tá? E se você sonha em publicar em revista internacional, você vai conseguir. E nesta aula eu vou te dar todos os macetes e vou revelar o segredo para você fazer isso, tá bom? Então vamos lá, publicação, né? Publicação científica, né? Ela amplia a qualidade da produção acadêmica, certo? Então a produção acadêmica ela começa ali pelos resumos que a gente apresenta em congressos, né? Pelas dissertações, teses que a gente apresenta como um trabalho de conclusão do curso de mestrado ou de doutorado, tá? Então isso é publicação. Quando você publica, tá, o seu trabalho em uma revista internacional, o que que você faz? Ou até mesmo em revista nacional, você vai ampliar a qualidade dessa produção científica. Por que, Paulo? Eu vou ampliar a qualidade. Porque quando você vai publicar um artigo científico, esse artigo ele passa por um processo rigoroso de avaliação que a gente chama de avaliação por pares. Como assim por pares? São no mínimo duas pessoas, tá? Dois experts que vão ler o seu trabalho e vão dizer se eles aceitam o seu trabalho, se eles aceitam o seu trabalho com menores correções, se eles aceitam o seu trabalho com maiores correções ou se eles rejeitam o seu trabalho. Então, são pelo menos duas pessoas, tá? Avaliando o seu artigo. Em geral, as avaliações dos meus artigos sempre foram duas, mas já aconteceu de um artigo que eu publiquei numa revista de fator de impacto maior que 9, a Food Chemistry, foram 4 avaliadores. Então não se assuste se no seu vierem 3 revisores, 4 revisores, tá? Não tem problema, a gente chama por pares, mas às vezes tem mais do que 2, certo? E por passar, né, por esse sarrafo maior, né, por passar por esse maior rigor de avaliação, é que, por consequência, a gente precisa melhorar a escrita. Então, se você melhora a escrita dos seus textos acadêmicos, tá? Consequentemente, você vai conseguir publicar os seus trabalhos e você vai conseguir publicar os seus trabalhos em revista de maior fator de impacto. Eu quero mostrar agora alguns exemplos disso para vocês. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar 3 artigos, certo? De algumas alunas minhas da mentoria, tá? Que aprendem comigo, né? A escrever, seguem todas as minhas orientações de escrita e conseguem publicar em revistas internacionais super renomadas, como foi o caso da Messia, por exemplo, que publicou esse artigo na revista Food Chemistry, que é uma revista que eu também já publiquei, que tem um fator de impacto 9,2 e um Qualis, claro, A1, né? Então, é uma revista super, super top, tá? A Tatiane também foi aluna da mentoria, né? Seguiu todas as recomendações, tá? Que eu dei para ela e ela conseguiu publicar o artigo dela do doutorado em uma revista de fator de impacto 4, tá? Qualis A3, que é um Qualis excelente também.
E teve também a Ana Paula, né, que também seguiu as recomendações. Aqui a gente trabalhou, quando ela entrou na mentoria, ela já tinha, né, submetido esse artigo, mas ele voltou com algumas sugestões de correção, e aí foi quando ela já estava na mentoria, e aí a gente trabalhou pesado nessas correções, né, eu ensinei para ela como escrever a carta de resposta aos revisores, então a gente trabalhou pesado nisso aqui, e eles aprovaram o artigo dela, né, eles aceitaram. É uma revista de fator de impacto 3, um artigo de protocolo de revisão de escopo, né, numa revista super conceituada que é a BMJ, tá? Essa é uma revista de Qualis A1, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos de que quando você escreve melhor, você consegue publicar melhor, tá? Todas elas foram as minhas alunas, todas elas são brasileiras e conseguiram publicar em revistas internacionais. A Messia, do primeiro exemplo, da Química, né? A Tatiane, do segundo exemplo, é da farmácia. E a Ana Paula, tá, do terceiro exemplo, é médica. Então, pessoas de áreas diferentes que conseguiram, sim, publicar os seus trabalhos, certo? Paulo, e qual o segredo, então, para que eu consiga publicar o meu trabalho na revista internacional? Essa é a grande pergunta que vocês sempre me fazem, tá? O segredo é vocês seguirem o que eu chamo de regra do 1, tá? Para você escrever um bom artigo, você tem que ter na sua cabeça o seguinte: um artigo é igual a uma história, certo? Um artigo é igual a uma história. Ou seja, regra do 1, tá? Então, no seu artigo você só pode ter um tema, no seu artigo você só pode ter uma pergunta de pesquisa, certo? E essa pergunta ela vai vir a partir da lacuna. Paula, o que é a lacuna? A lacuna é o que falta ser estudado. Imagina uma parede de blocos, certo? Se tiver faltando um bloco, ali a gente vai ter um buraco, né? Um orifício ali. Essa parede é tudo que se sabe, tá? Sobre a sua área, todo o conhecimento científico que tem sobre a sua área, tá? Esse um bloquinho faltando, esse orifício, esse buraco é a lacuna. É a sua pesquisa que tem que preencher essa lacuna. Então, a sua pesquisa, ela tem que ser algo que vai contribuir, tá? Com a sua área do conhecimento. E aí você não pode pensar, mas tem que ser um negócio genial. Não, gente, às vezes é uma coisinha mínima que já faz diferença. É igual eu estava lendo uma matéria essa semana, eu vou deixar até o link dela aqui na descrição desse vídeo. E o professor falava assim, que normalmente o seu trabalho, né, ele é uma pecinha desse quebra-cabeças, ele é esse um tijolinho ali que vai preencher a parede de um estudo de uma área que já vai sendo estudada há mais de 250 anos pelo menos. Então não acho que é o seu trabalho que vai resolver os problemas do mundo. Não, mas ele vai ser uma pecinha super importante nesse meio científico, certo? Então, recapitulando a regra do 1, um artigo é igual a uma história, tá? Então, o seu trabalho, né, o seu artigo, ele precisa ter um tema, ele precisa ter uma pergunta de pesquisa que vai vir dessa lacuna que eu acabei de explicar. Ele tem que ter um objetivo geral, certo? Então, anota isso no papel para você ter clareza, tá? Para você ter clareza, certo? Depois desse objetivo geral, você vai precisar de métodos, certo? Para chegar nesses objetivos. E aí, beleza, método você pode ter mais de um, não tem problema. Mas essa parte de delineamento inicial tem que ser uma de cada, que é para você ter esse fio condutor, certo? Depois você deve escolher qual é a revista que você quer publicar. Isso aqui é polêmico, porque tem gente que diz: não, se você escrever bem, você publica em qualquer revista. Beleza, isso é verdade. Só que quando você já planeja o seu artigo mirando em qual revista você vai publicar, a chance de você conseguir publicar nessa revista é muito maior. E não sou só eu, Paula, que estou dizendo. Eu aprendi isso no doutorado, tá? E eu vejo muitos grandes especialistas que falam isso, tá? Professores da USP, super renomados aí de longa carreira, tá? No meio internacional, por exemplo, quando eu fiz doutorado de sanduíche, na hora que a gente ia planejar um artigo, a gente já planejava anotando o nome da revista que a gente queria publicar. Por quê? Porque fatalmente o aluno vai ler artigos dessa revista para usar como base, ele já vai mirar tudo ali. Paulo, se a revista não aceitar, não tem problema, significa que você já deu o seu melhor para aquela revista que é top. Então, para o plano B que você mandar, para a segunda revista que você mandar, a chance de seu artigo ser aceito é maior, certo? E outra coisa, depois que você escolhe qual é essa revista, você vai olhar as normas da revista. Então, eu sempre trabalho isso com os meus alunos também. Por exemplo, eu tive uma aluna que veio, né, ela já tinha terminado o doutorado e veio para a mentoria porque ela queria, né, publicar os artigos dela. E aí, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: vamos revisar essa tese? Ela já tinha entregue para a biblioteca, mas se ela ia extrair artigos dali, eu queria ver o que era que a gente ainda podia melhorar. Então, a gente leu a tese dela, eu li, ela leu também.
E daí eu já fui dando algumas sugestões de ajuste, já pensando no artigo, e depois a gente teve uma reunião, tá, onde eu contei isso para ela. Um artigo é igual a uma história. Me diga quais histórias você consegue tirar da sua tese. E aí a cabeça dela fez pum, né? E aí ela começou a dizer, eu consigo contar essa história aqui com tais resultados, eu consigo contar essa história aqui com tais resultados, eu consigo contar essa história aqui com tais resultados. E daí a gente fez todo o planejamento, tá? E depois ela pegou a tese e foi transformando aquela tese ali em 3 artigos científicos. Para cada artigo, uma história, certo? A gente escolheu as revistas inicialmente para cada artigo, uma história, um tema, uma pergunta de pesquisa, um objetivo geral. Ela listou quais métodos iria usar em cada artigo. A gente já decidiu a revista e a partir da revista decidida, a gente precisa olhar alguns critérios. Na verdade, para decidir essa revista, a gente precisa estar antenado a alguns critérios, como por exemplo, a primeira coisa que eu costumo olhar é o escopo. O que é o escopo da revista? É o interesse. Por exemplo, a revista Nature é uma revista científica, certo? São cientistas que leem aquela revista, né? A revista Capricho é uma revista de fofoca, então é a comunidade em geral. Todo mundo, até um cientista, se for um cientista fofoqueiro, vai ler a Capricho, tá? Mas veja, aqui a gente está falando de público-alvo. Provavelmente a minha mãe vai ler a Capricho, mas dificilmente ela vai ler a Nature, ela não vai entender, os artigos estão em inglês, certo? Então, isso aqui é nicho. O nicho é isso, é o escopo da revista, certo? Então, você tem que ver se a revista que você está pensando em submeter o seu trabalho, né? Se essa revista se interessa pelo seu tema. Digamos que eu quero escolher a revista. O meu trabalho é de insuficiência venosa, que foi o meu trabalho de doutorado, por exemplo, tá? E eu quero escolher uma revista top, só que é da área de humanas. Então não tem nada a ver. A revista de humanas, por mais top que seja, ela não quer saber de varizes. Ela quer saber dos temas de humanas. Da mesma forma que a revista Nature, que é a revista mais da saúde, não quer saber, tá? De temas que não sejam voltados para o seu público de leitores. Então, o escopo é isso. Sempre no site, tá? Da revista vai ter lá o nome, né? Escopo, você vai ler, tá? E vai ver se o seu trabalho ele se enquadra ali nos interesses da revista. Se ele se enquadrar, beleza. Aí você vai olhar qual é o fator de impacto dessa revista. Porque se for uma revista que não tem fator de impacto, ela não vai ter um bom qualis. E aí o seu programa de pós-graduação está interessado no qualis, porque eles querem publicações de qualidade dos alunos, certo? Então, qual é o fator de impacto, qual é o qualis, e eu sempre olho também, tá, a taxa de publicação, porque normalmente se paga para publicar, não é em todas as revistas, mas algumas pagam, e a gente não tem muito recurso aqui no Brasil, tá, para fazer pagamento de artigo científico. Então, isso é uma coisa que eu olho, certo? Porque eu sempre mando naquelas que não pagam. Ou eu mando naquelas que pagam, mas eu mando acesso restrito. Então, eu não pago enquanto autora. O leitor que for ler o trabalho vai ter que pagar. Só que, na verdade, o leitor não vai pagar. Por que ele não vai pagar? Porque existem, né? Por exemplo, sistemas como o do Brasil. A gente tem o Periódicos CAPES. É uma plataforma que o Brasil paga para hospedar ali artigos internacionais. Então, todos os pesquisadores brasileiros vão lá, acessam via periódicos CAPES. Então, o leitor ele não vai pagar para ler. Ele pode até pagar se ele não souber, mas ele não precisa pagar porque ele tem acesso via periódicos CAPES, certo? Ou via Sci-Hub, né, que é uma via um pouco mais não legalizada, mas que acaba salvando também, né, nesse momento de escrever. Então eu sempre, né, vejo, se eu não vou pagar para publicar uma revista que eu estou interessada, se ela estiver, claro, interessada, né, no tema do meu trabalho. Então, dito isso, agora que você já sabe que para escrever um artigo você tem que contar uma história só, as outras histórias que a sua tese são outros artigos, certo? Mas para um artigo científico você tem que ter uma história. Então agora eu vou fazer alguns comentários adicionais, porque eles são super, super importantes nesse jogo da publicação, né? Porque a publicação nada mais é do que um jogo. Você escreve o artigo, depois você joga o artigo lá no site da revista, aí eles vão para a revisão por pares, os pares vão dar o parecer, se aceito com menores revisões, se aceito com maiores revisões, se rejeitado, né? Vão dar um parecer. Se for para corrigir, se ele vier com maiores ou menores correções, volta para você. Você corrige, recomendo que corrija o mais rápido possível, ao pé da letra do que eles pedirem, devolve, tá? Ah, beleza, vai ser publicado. Então, é um bate e volta. Por isso que eu chamo de jogo, tá? Então, a primeira coisa, a primeira consideração que eu quero fazer é o seguinte: revise atentamente a literatura. Como assim, Paulo?
Lembra que eu falei que um artigo é igual uma história? Que você tem que ter uma pergunta, tá? Você tem que responder uma pergunta de pesquisa no seu trabalho, que essa pergunta tem que vir da lacuna. Você só vai encontrar essa lacuna lendo os trabalhos da área, para saber o que já foi estudado, né? E ali você identificar o que ainda precisa ser estudado. É como eu disse, às vezes não é algo do outro mundo, às vezes é só um olhar diferente. Vou dar um exemplo. Na área da saúde, a gente está muito interessado em fazer pesquisa de tratamento, de saber se o tratamento foi efetivo. Daí a gente faz um montão de ensaio clínico, né, para saber se o medicamento funciona ali naquele paciente. Mas uma coisa que está relacionada ao tratamento é a experiência do paciente. Poucas são as pesquisas que fazem isso. E eu tenho lido pesquisas incríveis só do ponto de vista do paciente. Então, imagine eu pegar um trabalho sei lá, paracetamol, por exemplo, tá? Digamos que eu pegue aí um trabalho com paracetamol, já foi feito um montão de ensaio clínico, é seguro, não sei o que, já é usado, beleza. Mas e o paciente? O que o paciente acha do uso do paracetamol? Então, veja, é um olhar diferente, é uma abordagem diferente. Eu vou fazer uma pesquisa com paracetamol que já é tão batido, tão estudado, mas a minha lacuna é experiências do paciente com o uso do paracetamol, tá? A gente sabe que todo medicamento tem reações adversas, né? Aquelas reações indesejáveis. Uns dão enjoo, outros dão sono, outros dão dor de cabeça. Então, como que o paciente lida, tá? Com essas questões? Então, veja, estou estudando algo que já é muito estudado, paracetamol, mas sob a ótica do paciente. Então já é outro olhar, é outra pegada, já é uma lacuna, certo? Então você só vai encontrar isso se você ler os artigos, ver o que, é que já tem na sua área sobre o tema. É aí onde você vai encontrar ali, né, o que está faltando e vai vir a ideia do seu trabalho. A segunda consideração que eu quero fazer é o seguinte: pense onde você quer publicar desde o início, isso é algo que eu já falei aqui, tá? E para isso, né, uma coisa que eu sempre fiz, né, que eu aprendi, na verdade, fazendo doutorado de sanduíche, foi o outline, que inclusive foi o tema da aula passada, né, da live 124. Como criar o outline para a sua pesquisa? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aquela aula que eu dei na semana passada, ela serve para dissertação, para tese, mas eu aprendi a fazer outline com artigo científico, tá? Então, lá nos Estados Unidos, todo mundo faz outline. Quando vai escrever um artigo, ninguém senta e diz, agora eu vou escrever um artigo. Não. Senta para dizer, agora eu vou montar o outline, que é o roteiro do que eu vou fazer. Depois que eu planejar, aí sim, eu vou sentar para escrever, certo? Então, a primeira etapa é sempre planejamento. Então, desde o início, quando você planejar a sua pesquisa, já planeje onde você quer publicar, porque isso vai facilitar, né, o processo de publicação. Você já vai conhecer as normas, já vai escrever nas normas da revista, você já vai ler trabalhos parecidos com o seu na revista para ver como que eles escreveram, né? Linguagem, macetes ali. Então, quando você lê, você já começa a ter várias ideias para o seu trabalho. Então, vale muito a pena. Inclusive, um artigo ele só vai ser aceito em uma revista, principalmente uma revista internacional, se ele for original, tá? E você só vai ter essa originalidade a partir, né, dessa primeira consideração, que é de ter uma lacuna, né, nova, e também de ter um trabalho ali original, um trabalho interessante, né, que seja do interesse do público de leitores da revista. A terceira consideração é o seguinte: escreva e publique em inglês. Aí você vai dizer, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu mal sei falar português, como que eu vou escrever em inglês, né? Eu sei, eu já passei por isso, todo pós-graduando passa por isso. Mas, né, agora em 2023, a gente já não pode mais usar isso como desculpa. Por quê? Primeiro porque para você passar no programa, ou você já fez uma prova, pelo menos de inglês, ou você teve que entregar uma nota de prova de proficiência, não é verdade? Então você já provou que você consegue se virar ali. O mínimo você sabe. Você entende um texto de 4 linhas, né? E você já comprovou isso, já passou. Então, agora eles assumem que você sabe se virar. E você não precisa ser fluente na língua para escrever em inglês, tá? Você pode escrever em português, traduzir, depois verificar a gramática, como eu ensino aos meus alunos. Ou você já pode tentar escrever direto em inglês, como eu fazia. Como era que eu fazia? Eu lia muito artigo, tá? Então, eu já tinha uma ideia ali de como montar as frases, né? A gente não aprende pelo menos a estrutura básica de uma frase, que é sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a estrutura básica de uma frase. Então, quando eu li os artigos, eu ia prestando atenção nisso, eu anotava, eu tinha sempre umas folhinhas ali, uns post-its, com frases interessantes para colocar. Eu ia fazendo esse Frankenstein, né? Eu ia montando ali enfim, ia me inspirando, ia escrevendo, depois revisava ali o inglês, tá? E dava certo. Mas se você não se sente à vontade para fazer isso, tudo bem também você escrever em português e traduzir. A questão é estar sempre ali se expondo, tá? Ao idioma, até para aprender mesmo.
Então, as publicações internacionais e de alto impacto, o que acontece? Elas atraem investimentos para as instituições de ensino. É por isso que os programas de pós-graduação exigem que você escreva, tá? O artigo, alguns dizem assim, só entrega o diploma se o artigo tiver pelo menos submetido ou publicado, né? A grande maioria dos programas de pós-graduação fazem isso. Por quê? Porque é uma forma de te amarrar, de fazer o que você manda o artigo. E é por quê? Porque eles são maus? Não, é porque é assim que o jogo funciona, né? Para vir mais dinheiro para o programa, para que o programa tenha mais bolsa, tenha mais infraestrutura para você desenvolver sua pesquisa, é porque o programa está ali nos bastidores trabalhando, são os alunos ali publicando seus artigos junto com seus orientadores. É isso que vai fazer, né, com que os grandes projetos sejam aprovados e venha a verba para a roda girar, certo? Então, por isso que exige tanto, né, que se exige tanto dos alunos. O problema é que ninguém explica isso desse jeito, né? Só vem a cobrança de cima para baixo. Publica o artigo, publica o artigo. E aí a pessoa fica doidinha, sem saber, né? O que fazer, sem saber por onde começar, porque ninguém ensina a escrever direito, ninguém ensina como é que publica, vem só a cobrança. Aí, né, haja Rivotril, como disse aquele meme. Mas enfim, a professora está aqui explicando tudo para você, deixando tudo às claras para que você consiga. Porque você é capaz e você vai sim conseguir publicar seu artigo. Estou aqui para te ensinar, tá? Então, na live 70, eu vou deixar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Lá na live 70, eu falei justamente sobre isso. Quando uma pós-graduanda não sabe inglês, é isso que ela faz. E lá eu mostrei um passo a passo de como escrever inglês, mesmo se você não sabe escrever inglês. Essa semana, por exemplo, eu corrigi o artigo da minha aluna da mentoria, que não sabe nada de inglês, mas ela foi lá, escreveu, traduziu, corrigiu a gramática no Grammarly, mandou para mim, estava ótimo. Eu fiz pouquíssimas correções, já liberei ela para submeter o artigo. Então, é assim que funciona, tá? Quarta consideração: escolha a revista com critério, certo? Escolha a revista criteriosamente. Por quê? Porque você precisa levar em consideração alguns fatores. Se você publica em qualquer revista, pode ser que o seu artigo não seja aceito pelo programa de pós-graduação, porque eles têm critérios específicos, né? Normalmente os programas de pós-graduação só aceitam aqueles artigos se foram publicados em revistas de Qualis A1, né? Desculpa, de Qualis A. A1, A2, A3 ou A4. Algumas vão aceitar também até B1 e B2, tá? Que são aquelas revistas já um pouco mais fracas. Mas a revista precisa estar enquadrada nesse Qualis para que ela seja considerada pelo seu programa. Paula, como que eu escolho a revista criteriosamente? Primeiro, escopo, né? Essa revista ela está interessada no seu tema? Está, beleza. Qual é o fator de impacto dela? Pega o nome dessa revista, coloca lá no Qualis. Qual é o Qualis dela? É Qualis A ou então pelo menos B1 ou B2? Se for, beleza, dá para você, né, ir seguindo, né, com essa revista como uma opção. Depois, a taxa paga para publicar? Ah, Paula, paga, mas o programa tem recurso. Então, beleza, meu jovem, então manda. Não quer dizer que porque paga vai ser publicado, não, viu? Porque algumas revistas são bastante criteriosas, mesmo sendo super caras. Então, se o programa tem recurso, se o grupo de pesquisa tem recurso, manda, paga, não tem problema. O ruim é sair do seu bolso, como já saiu do meu muitas vezes, né? A gente não tinha recurso, às vezes, e queria publicar, então dividia para todo mundo, né? Para todo mundo que estava ali no artigo. Então, isso também não é tão legal, porque poxa, né? Eu pagava com a minha bolsa, que já era uma miséria. Então doía bastante, né? Mas, enfim, é uma realidade, tá? Outra coisa, tenha bastante cuidado de não enviar o seu artigo para revistas predatórias, tá? Porque, do mesmo modo que existem revistas sérias, que têm um processo de peer review, né? Que é essa revisão por pares criteriosa, mesmo que cobre para publicar, mas tem um processo criterioso, tem revistas que cobram para publicar e publicam o seu artigo assim, ó, de cara. Quando isso acontece, normalmente são revistas predatórias. Ah, Paula, mas se aceitar de primeira é predatória? Não, gente, não é bem assim, tá? Eu tenho um amigo, por exemplo, que o artigo dele foi aceito na hora que foi submetido, mas era uma revista séria, porque o tema era muito original, muito relevante, encaixava demais no escopo da revista e por isso que deu certo. Mas, quando as publicações, assim, eu vi esses dias, né, uma publicação bem interessante, até do Tiago Vidotto, ele colocou assim, um post, né? Como saber se uma revista é predatória? Se uma revista convida você que é aluno de mestrado ou doutorado para publicar, saiba que ela é uma predatória. É um pouco assim, né? E as pessoas se assustam porque você entra no mestrado, se o seu nome sair em algum artigo, começa a chover de e-mails
tá te convidando. Todos os dias eu recebo diversos e-mails de revistas me convidando. Eu nem abro, porque eu sei que são revistas predatórias. Eu conheço as revistas sérias, tá? E eu sei que dificilmente elas fazem isso. A revista séria, às vezes, convida, né? Um pesquisador, mas normalmente é um pesquisador mais sênior, assim, seu orientador, que já tem muita experiência, né? Longa carreira aí na área, eles convidam para escrever um editorial, algo assim, tá? Mas é muito difícil uma revista criteriosa ficar convidando assim à torta e à direita. Então, desconfiem desses convites fáceis, tá? E revista que paga para submeter, hoje eu sei que tem áreas, na área da enfermagem mesmo, tem muito isso, eu acho um absurdo você pagar para submeter, não tem nem garantia de que vai ser aceito, né? Então, assim, existe muito dessas coisas, tá? Então, escolha com critério e tenha muito cuidado para que a sua revista não seja predatória. Tem uma lista, chama Bills List, tá? Bells List, List. Se a revista estiver nessa lista é porque ela é uma revista predatória. Então, eu sempre procuro também, na hora que eu escolho a revista, se é uma revista que eu não conheço, eu coloco lá, né? Se não aparecer o nome dela é porque ela não é predatória. Então, daí a gente segue. E eu sempre faço isso com todos os meus alunos da mentoria. Eu sempre faço questão de acompanhar esse processo de escolha da revista. Eu ensino a eles como que eles fazem, mas eu acompanho todo esse processo para garantir, né, que é uma boa escolha, tá? Sempre publica de primeira? Nem sempre. Às vezes publica de segunda e de terceira, mas funciona, tá? Quinta consideração, conheça as normas da revista. Então, agora que você já escolheu a revista, leia as normas dela. Por quê? Porque se um artigo ele estiver fora das normas, a revista responde na hora que você mandar, ou em poucas horas, ou em poucos dias, dizendo que vai negar o artigo porque ele está fora das normas. Então, imagine, às vezes o artigo era até interessante, era até bom, tinha potencial de ser publicado, mas não foi publicado porque a figura tem que ser lá no final e você colocou a figura dentro do texto. Uma besteira, mas eles rejeitam porque está fora da norma. Ou eles pedem para colocar na norma para ir resubmeter, tá? Então, assim, leia as normas, faça tudo do jeito que eles pedem, e aí você vai ver que isso já é uma chance a mais, tá? De você conseguir publicar. E para isso, veja, mais uma vez, veja artigos da revista que são parecidos com o seu tema, para você ver, tá? Se tá na norma, se tá do jeito que eles gostam, e sempre, sempre seguindo a risca das normas que eles pedem, tá bom? A sexta consideração que eu tenho a fazer é o seguinte: escreva de forma simples e direta. Vou bater na mesma tecla que eu venho batendo sempre, tá? Um bom artigo, ele tem uma linguagem simples, ele tem uma linguagem direta. Quanto mais rebuscado você escreve, mais enrolado fica, mais confuso fica, mais difícil é de seu artigo ser aceito. Então, na hora de você escrever ou quando você escrever, se pergunte, tá? Por que o meu artigo é importante? Então, a importância do seu artigo tem que estar escrito ali na introdução. Por que alguém leria, né? Então, a lacuna tem que estar descrita ali na introdução. De que forma ele contribui para a área? Então, isso tem que estar lá na sua conclusão, certo? O seu resumo ele tem que ser bem escrito, bem claro, porque ninguém vai ler o seu artigo de cara. Primeira coisa que um leitor vai ler é o título. Se ele for interessante, ele vai ler o resumo. Se ele se interessar pelo resumo, ele vai ler o resto. Então, resumo é o que eu costumo dizer, é a segunda porta de entrada do seu artigo, certo? É a segunda porta de convite para a entrada, né? Então, se ele for ruim, dificilmente a pessoa vai ler o artigo até o final. E a pessoa não é só o leitor final, não. São os revisores, tá? E os revisores têm o poder na mão de negar o seu artigo. Então, escreva um resumo claro, tá? Para que ele tenha maiores chances de ser aceito. A sua introdução ela tem que ser convincente, você tem que mostrar qual é o problema da pesquisa, qual é o tamanho desse problema, o que já foi feito para resolver esse problema, onde essas estratégias falharam, que aí o gancho para a sua lacuna, mostra que lacuna é essa, mostra qual é a sua pergunta de pesquisa, mostra qual é o seu objetivo geral, aí você já matou a introdução, já finalizou a introdução, agora vai para métodos, tá? Onde você vai dizer o passo a passo que você fez. Mas aqui você não precisa ser tão detalhista como você foi lá na dissertação e na tese, onde você tinha um espaço livre para escrever, né? No artigo, você tem que ser objetivo, conciso. Tem revista que limita o número de palavras, número de páginas, número de tabelas, número de figuras. Então, existem normas e o artigo ele é muito mais enxuto, certo? Então, o seu método ele tem que ser direto também, tá? Resultados, você tem que discutir eles bem, tem que ter uma discussão clara, tem que ter uma resposta para a sua pergunta de pesquisa. E tudo isso eu ensino a escrever no guia que eu vou mostrar para vocês agora. Que é esse aqui, ó, o guia definitivo para escrever os resultados da discussão. É um e-book que eu escrevi, tá?
com o passo a passo do que escrever em cada seção do texto, com exemplos e com a ênfase na seção de resultado de discussão, que é a seção mais difícil de escrever. Então, o link para o guia está nesse QR Code aqui que está aparecendo na tela, está também na descrição deste vídeo, tá? Clique no link, conheça o guia, veja se ele vai te ajudar, como ele já ajudou centenas e centenas de pessoas, certo? Sétima consideração, escreva um cover letter convincente. Paulo, o que é um cover letter? É uma carta de apresentação, e você vai dizer sim, e daí, tá? Foi isso que aconteceu comigo da primeira vez que eu fui submeter um artigo. Estava lá no processo de submissão, disseram para mim, Paula, submeta aí, é intuitivo, tá? Só que não era. Pedia cover letter, eu nem sabia o que era isso. Eu coloquei no Google para traduzir carta de apresentação. Sim, mas qual o teor de informação? Ninguém me ensinou. Então, o que foi que Paula fez? Chorou, né? Então, isso era uma iniciação científica, então foi um dos meus grandes desafios iniciais, assim. Eu lembro perfeitamente que foi um dia bem angustiante, assim, porque eu não sabia, né? Fazer. Por ter tido tanta angústia, eu já fiz uma live ensinando passo a passo ali um tutorial de como submeter um artigo em uma revista em inglês e uma revista em português, porque eu não quero, jovem, que você passe por isso, tá? Então, a cover letter é uma carta de apresentação onde você vai convencer o editor de que o seu artigo ele é interessante para a revista, ele está dentro do escopo, que ele ainda não foi considerado para publicação em outras revistas, porque você não pode ter seu artigo e atirar ele para todo lado, não. Você só tem que mandar ele de porta em uma porta a cada vez, tá? Mandou numa revista, espera aparecer. Se ela negar, você manda na outra. Se a outra negar, você manda na outra. E assim vai. Já aconteceu no nosso grupo de ter artigo que votou 9 vezes. Aí chega o momento de você, opa, né? Se começa a votar demais, você tem que sentar, reler ele ali criticamente, ver onde é que tá, né, falhando para melhorar e mandar de novo. E nessas votas, muitas revistas dão sugestões de como você deve fazer. Então, acate essas sugestões porque elas são valiosas para melhorar a qualidade do seu trabalho, certo? Então, convença o editor na cover letter que o seu artigo ele é digno de avaliação, né? E eu já fiz também um vídeo ensinando como escrever um cover letter, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. E por fim, né, o que é que mais importa, Paula? Quantidade, como você tem, por exemplo, ou qualidade? Então vamos lá. Essa é uma pergunta, né, bastante comum, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho muita quantidade, mas elas são de qualidade também. Se você olhar se você olhar o meu currículo Lattes, né, e for ver ali o Qualis, o fator de impacto, a grande maioria, tá, são revistas excelentes, de Qualis A1, A2, certo? Mas nem sempre você precisa de tanta quantidade. Se você tiver de qualidade, já conta bem para você. Se você tiver 2, 3, 4 de qualidade, já está ótimo. Então, você não precisa pegar a sua dissertação, a sua tese e dividir ela em trocentas fatias, né? Para ter ali vários artigos. Com isso, você vai ter mais dificuldade de publicar, tá? Pega a sua tese, a sua dissertação, né? E divida ela em boas histórias. Então, que seja que seja dois, que sejam 3 artigos, mas que sejam boas histórias para que você consiga publicar em boas revistas. E publicar nada mais é do que tornar os dados públicos para a comunidade científica, né? E ciência é sobre compartilhar, gente. Ciência é sobre compartilhar. Então, os pesquisadores têm o dever de publicar, certo? É por isso que o seu orientador te cobra para você publicar, é por isso que o programa de pós-graduação te cobra para você publicar, porque não só por essa essência, né, de compartilhamento, do dever de publicar, mas pela questão financeira também, porque os recursos só vêm para quem publica mais, certo? Então, é melhor você publicar menos, mas com maior qualidade, isso vai pontuar mais do que você ter um montão de artigo em revista C ou em revista predatória que não conta nada. E isso não vai contar nada no seu currículo, não vai ganhar o recurso, certo? Então, se você tiver a oportunidade de ter um artigo na Nature e 100 artigos em revistas de qualidade C, revistas fracas, revistas predatórias, queira ter um na Nature do que ter esse montão que não vai pontuar em nada nos editais, certo? Então, é melhor publicar menos, mas com maior qualidade, ou seja, revistas, né, de bom fator de impacto, que são revistas citáveis, né? Então, quanto maior o fator de impacto, significa que essa revista ela é mais respeitada. Então, os artigos dela são muito citados. Ah, Paula, mas eu tenho que ter um artigo na revista 30? Olha, publicar na revista Fator 30 é muito difícil. O seu trabalho tem que ser muito inédito, tá? E nem sempre os trabalhos são tão inéditos assim. Então, o Qualis ali, desculpa, um fator de impacto ali entre 1,5, 2, 2,5, 3, tá? É um bom fator de impacto para um trabalho
humilde ali, razoável, tá? Isso é super possível de ser publicado. E outra coisa, às vezes você publica hoje numa revista que é Fator do Impacto 2,5, nos próximos anos ela pode subir. Já aconteceu comigo, por exemplo, na época que a gente submeteu alguns artigos no meu doutorado, o fator de impacto era 2,5. Hoje a revista está 7, está estourada, né? E outra coisa, os editais eles vão contar do dia lá, então é uma poupança. Então eu publiquei na revista hoje, se eu ver que ela está sendo muito está crescendo nos últimos anos, isso é algo que eu olho também quando eu vou escolher a revista, se eu vejo que ela está crescendo no número de citações, ela está aumentando o fator de impacto, então a revista é potencial para publicar. Então isso é algo que eu olho também na hora de escolher a revista, certo? Por quê? Porque eu sei que daqui a 1, 2, 3, 5 anos, quando os editais forem avaliar o meu currículo, aquele fator vai estar maior e eu vou ter uma pontuação muito melhor, certo? Então, fiquem ligados nisso também, tá? E agora eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Deixa aqui nos comentários que eu vou voltar para responder todas essas dúvidas, tá bom? Eu sei que esse é um tema que gera bastante dúvida e eu vou responder aqui algumas dúvidas que já foram me enviadas. Só um minuto para eu abrir aqui. Já me perguntaram assim, ó, nos stories do Instagram. Escrever resultado de discussão na mesma sessão para um artigo de Patent Landscape, que é um tipo de artigo, né? Então é o seguinte, ó, as revistas normalmente elas são bem flexíveis nessa questão de resultado de discussão, só nisso, tá? Então elas normalmente deixam à vontade que o leitor escreva ou a seção separada de resultado de discussão ou a seção conjunta de resultado de discussão. Normalmente isso fica a critério do autor. Claro que tem revistas que vai dizer, não, eu quero separado, tá? Mas é raro. Normalmente eles dizem, eu quero separado, mas fica a critério. Se o leitor quiser, desculpa, se o autor quiser escrever a seção conjunta, pode. Então, isso é mais flexível, tá? Então, escreva da forma que você se sentir mais confortável. Normalmente, quando você escreve a seção conjunta de resultados de discussão, você tem que discutir cada resultado. Se você escreve a seção separada, você pode escrever ali na discussão o apanhado geral dos principais resultados. Então, você vai trabalhar ali no mais geral com mais profundidade. Então, o que as pessoas acham que é mais difícil, às vezes acaba sendo mais fácil. Você consegue aprofundar mais, juntando ali o raciocínio dos resultados, certo? Quando é resultado de discussão junto, se você deixa de explicar um PHzinho, uma coisinha simples que seja, o leitor vai perceber, ele explicou todo, não explicou esse. Por quê? Aí já vem a crítica, já vem a pendência, já vem o pedido de correção, já vem a rejeição, né? Então, veja aí qual é a forma que você se sente mais confortável para escrever, certo? A outra pergunta é o seguinte: aquele texto antes da sessão, informando que a sessão tratará, deve existir? Quando você escreve uma dissertação, às vezes você coloca um pequeno textinho, né? Por exemplo, o método. Item 3, método. Aí lá coloca um textinho assim. Abaixo estão descritos os métodos utilizados na presente pesquisa. É tópico 3.1. Aí coloca tal. Esse textinho inicial não precisa para artigo. Por quê? Está errado na tese? Não está na tese, você é livre. Você tem um campo livre para escrever. Aqui no artigo você é conciso, você tem limite de páginas, limite de palavras muitas vezes. Então, aqui é cara crachá, tá? Cara crachá. Então, não precisa desse textinho inicial, não. Última pergunta. Eu utilizei várias técnicas. Posso explicar o necessário e acrescentar mais detalhes sobre em fulano e o ano? Então, vamos lá. Cuidado com isso aqui, certo? Normalmente você tem que ter, né, a capacidade de fazer ali um apanhado geral e escrever um parágrafozinho e trazer todas as referências que você usou para montar aquele parágrafo. Normalmente você tem que fazer isso. Agora, em artigos de revisão, tá? Que enquadra também esse de Patent Landscape, você pode colocar assim, tá? Eu já vi em vários artigos de revisão. Se, né, se do inglês, e aí coloca a citação, por exemplo, Menezes et al. 2022, ou for more in-depth details, se Menezes et al. 2022, ou seja, para maior detalhamento ou para detalhes mais aprofundados, veja tal trabalho. Eu já vi isso só em revisão. Em artigo original, aquele artigo que você vai para a bancada, que você coleta dado com o paciente, com a pessoa, eu nunca vi isso, tá? Só vi isso em artigo de revisão. E normalmente, quando você faz isso, é para comentar outras revisões que são ali meio que paralelas com a sua e que vão acrescentar conhecimento, certo? Só nessas situações que eu já vi você fazer esse tipo de coisa, tá bom?
Espero que você tenha gostado deste vídeo, tá? Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que a gente possa levar a Seja PhD para o maior número de pessoas possível e fazer com que esse maior número de pessoas tenha uma jornada mais leve na pós-graduação, porque essa é a nossa missão aqui, tá bom? Aproveite para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, para receber mais conteúdos valiosos como esse, que vão com certeza te ajudar na sua jornada acadêmica. Beijo grande e até a próxima aula. Até mais!